Uma startup de sucesso requer uma sede descolada, com mesa de ping-pong e talvez um escorregador para ajudar a construir e consolidar a cultura dessa empresa, certo? Uma startup também precisa levantar o máximo de capital o mais rápido possível para sair contratando os melhores profissionais e construir o seu negócio de sucesso. Será mesmo? Essas são algumas das regras do mundo das startups que a Fintech Husk vem desafiando nos últimos anos. A Fintech, que foi fundada em 2016, opera e atua nas transferências internacionais de dinheiro e desde 2016 até aqui já movimentou mais de 1,5 bilhão de reais em sua plataforma. Para conhecer essa história e algumas outras diferenças também dessa empresa, eu estou aqui com seus dois fundadores, o Thiago Santos e o Maurício Carvalho. Sejam bem-vindos ao Do Zero ao Topo, é um prazer tê-los aqui hoje. Obrigado, prazer é nosso. Prazer é nosso, muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer e é muito interessante. A gente, como eu falei, tem algumas coisas aí. Eu sei que tem o pagamento também, o salário de R$7 mil que vocês implementaram, que gerou um burburinho também. tem bastante coisa para a gente mostrar de como o modelo de startups, o modelo desse mercado não é único, né? Como não existe um único caminho. Isso que eu acho interessante, por isso que vocês estão aqui. Mas, antes da gente falar dos dias atuais, a gente quer entender o que trouxe vocês até aqui, as referências, as origens. E eu vou começar pelo Thiago. Thiago, conta pra gente onde foi que você nasceu e cresceu, o que seus pais, as pessoas que estavam ao seu redor faziam, tinham como profissão. Legal, eu nasci aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, Vila São José. Minha família vem da Bahia, né? Os meus pais migraram para São Paulo junto com os meus avós. E aí eu cresci próximo dos meus primos ali. A gente era uma família pobre como qualquer outra família brasileira. E acho que os meus pais, eles tinham desde sempre uma ideia de que a gente tinha que estudar, que pelo menos a gente tinha que terminar o ensino médio e se passar numa faculdade legal, pública, se não passar, vai trabalhar, né? Então acho que esse foi um primeiro valor assim, que eles me passaram. O meu pai era mecânico, a minha mãe professora. Então teve uma época, quando eu era criança, minha mãe deu aula em casa para um prézinho, ela montou uma escola na sala de casa. Acho que foi o primeiro evento de empreendedorismo que eu vi na vida. E aí a minha irmã, ela estudava nessa escolinha e eu ensinei a minha irmã a ler. Eu ajudava minha mãe a dar aula para criança, enfim, eu tinha 7 anos, alguma coisa assim. E aí, enfim, quando eu tinha 8 para 9 anos, a minha família se mudou para Cuiabá. Cresci, passei a minha adolescência toda lá. Eu brinco que eu sou naturalizado cuiabano, sou mais cuiabano do que paulistano. Meus amigos de adolescência e tudo mais, eu cresci dentro da igreja, né? Então aprendi a tocar, fiquei amigo dos músicos. E aí eu fiz o ensino médio. Acho que quando eu estava na 8ª série foi o meu primeiro emprego. Eu fui tirar Xerox, porque a minha mãe, ela começou a estudar na faculdade mais velha, né? Ela foi a primeira pessoa da família toda, de todos os meus parentes que eu conheço, que fez uma faculdade. E aí ela, nessa de estar fazendo a faculdade, ela conheceu o pessoal da Xerox lá, eles precisavam de alguém, eu queria ganhar um dinheiro, e aí eles me chamaram para trabalhar lá. Eu trabalhei 3 meses, peguei o dinheiro todo, fui no camelô, comprei um videogame, Super Nintendo, que queria ter. E aí joguei muito com meu irmão, tal, com a minha irmã, foi bem legal. E aí, depois disso, no ensino médio, eu dei aula de violão para colegas da escola. Então a gente fazia umas rodinhas assim para tocar Legião Urbana, e eles gostavam, e aí um cara falou para mim, pô, me ensina isso aí. Eu falei, não, eu ensino você, R$30 por mês. Aí ele topou, e depois o outro quis, então tenho vários amigos que aprenderam a tocar no ensino médio comigo, que foi uma experiência boa também. E aí, enfim, chegou a hora do vestibular, né? Fiz vestibular de computação, para computação, na Federal de Mato Grosso, passei. Aí meus pais me sustentaram mais um tempo.
Nessa época eu já comecei a trabalhar, mas morava com eles ainda. E aí, quando eu terminei essa graduação, eu vim para Campinas para fazer um mestrado. Eu vim para fazer esse mestrado porque eu sempre achei inovação algo interessante. Mas não encontrei no mestrado o tipo de inovação que eu acho interessante. Me parecia pouco prático, pouco aplicado, muito teórico. Então enfim, foi um choque para mim também, porque eu vim fazer na Unicamp, a qualidade da universidade aqui é muito, muito diferente da que eu fiz. E por aí você vai entendendo melhor as desigualdades do mundo, né? Nada contra as pessoas daqui, as pessoas de lá, não é isso. É só que existem oportunidades e elas são diferentes para as pessoas. Então, eu fiz uma faculdade considerada boa, uma faculdade no Brasil que vai estar em uma das tops, mas quando eu vim para cá, o choque de realidade foi absurdo. Acho que tanto de línguas, assim, as pessoas aqui elas já entram na faculdade sabendo falar inglês fluente, né? Aí na faculdade elas aprendem mais 2 línguas, alemão, japonês, e eu ali, tipo, nossa, vou tentar passar nessa matéria, né? E aí tinha uma salinha lá no Instituto de Computação da Unicamp, do LTC, Linux Technology Center, que era um departamento da IBM, que fazia projetos de inovação com Linux. Então eles contratavam alguns estagiários ali na época. Eu gostava muito de Linux, foi uma coisa que sempre me interessou durante a faculdade. Assim, a gente instalava nos laboratórios velhos lá, pedia para a turma liberar os computadores para a gente, né? E aí, enfim, eu vi aquela portinha lá, entrei lá, perguntei pra galera, eles falaram, não, funciona assim, assim, vai abrir umas vagas daqui tantos meses. Eu falei, ótimo, vou me candidatar. E aí, quando abriu a vaga, eu fui falar lá com o gerente, ele falou, não, então abriu, mas já fechou tudo, mas vai abrir mais umas daqui uns 3, 4 meses. Eu falei, não, então tá bom, vou te procurar. E em 4 meses eu mandei um e-mail lá para ele, falei, e aí, tem a vaga? Daí ele falou, tem, abriu, vem aqui e tal, fiz umas entrevistas lá, e aí eu passei e fui trabalhar nesse departamento da IBM, lá em Campinas, Hortolândia, e foi, assim, acho que ali foi a segunda graduação, né? Então a primeira, a segunda foi lá, eram pessoas muito boas, profissionais muito bons, eles vinham da USP, Unicamp, Federal de São Carlos, enfim, uma galera muito, muito alto nível, e eu tava ali, tipo, correndo atrás. Tá, essas pessoas aqui, acho que eu lembro do primeiro dia, assim, chegou lá, dividiu os times, né, você vai estar nesse time aqui de infraestrutura, quem vai te ensinar o trabalho vai ser esse senhor aqui, Gary Gados, um americano que mora nos Estados Unidos, ele ia ensinar de lá, por call ou chat, em inglês. E o meu inglês era muito pobrezinho, né? Então, ali já foi assim, primeiro dia de trabalho, boa sorte, você vai ter que correr muito aí. E aí, como é que faz? Abre o Google Translator ali no primeiro momento? Aí foi no desespero, assim. Foi assim, agora vai ter que aprender inglês em uma semana, se vira aí, né? E aí eu comecei a fazer tudo que eu podia para aprender inglês, assim. Então, traduzia, botei meu computador, meu telefone em inglês, eu ia para a igreja, comprei uma Bíblia em inglês, lia os livros, né? Eu lembro que eu comecei a assistir uma série e eu assisti o mesmo episódio 3, 4 vezes até eu entender o que estava acontecendo, sem legenda, sem nada, porque no call não tem legenda, né? Com o gringo, e eu pegava livros e repetia a mesma frase assim 50 vezes e tal, e para aprender as palavras, aprender a digitar, a escrever corretamente, né? Então esse é um ponto até que as pessoas hoje falam muito comigo. Elas têm existe uma ideia de que aprender inglês é caro e custoso,
mas é mais caro de tempo do que de dinheiro, assim, ainda mais hoje com os recursos que existem na internet, o conhecimento de inglês realmente está aí, mas você tem que pôr o esforço, senão não sai. Demorou, acho que os 2 primeiros anos, eu fiquei 7 anos na IBM, os 2 primeiros foram bem difíceis, assim, eu raspei algumas vezes deles me mandarem embora, porque eu não conseguia desempenhar, né, o trabalho, e aí depois entrou no fluxo, assim, acho que eu cheguei no nível, no ritmo do pessoal, e aí beleza, aí comecei a trabalhar, fui bem, e aí eu comecei a explorar dentro da IBM outras possibilidades de inovação que eles tinham lá, que a do mestrado não deu match comigo, né? Mas lá dentro eles tinham um programa de editorial para especialistas escreverem livros, então eles mandavam a gente para os Estados Unidos para passar lá, fazer uma residência, 1 mês ou 2, e escrever sobre a tecnologia que a IBM vinha lançando, né? Então eu ia e participava na parte de Linux, porque eu estava no Centro de Desenvolvimento de Linux. Escrevi alguns livros lá, eles foram publicados e tal. Aí teve uma outra iniciativa da IBM que era de patentes. Eles pagam para os funcionários criarem ideias inovadoras e ficam com a patente para o portfólio da IBM. Então eles pagam você um extra lá, X mil dólares, por patente aprovada. E aí esse foi acho que foi o que chegou mais próximo, assim, de algo interessante para mim. Depois eu entendi melhor como funciona o mercado de patentes e tal. Hoje eu não acho tão legal, mas na época me deu um espaço para criar coisas com pessoas muito boas também, que eu trabalhei naquela época, e testar ideias. Então, porque existiam boards, né, dentro da IBM para avaliar. Depois eu cheguei a participar desses boards também para avaliar ideias de outras pessoas. Enfim, e aí nessa de bolar ideias, tinha algumas que a IBM não comprava porque não era interessante para ela, para o portfólio dela. E quando ela não comprava, ela meio que fazia um artigo público que descartava aquela ideia para ninguém patentear. E aí eu aprendi quais eram as ideias que não iam entrar e comecei a guardar elas, né? Bom, ninguém vai fazer nada com isso mesmo, vou guardar essa ideia para mim. E algumas eu pensava, dá para implementar isso. Eu sou um programador, eu entendo como funciona. Dá para fazer isso aqui sozinho ou com amigos, né? E eu comecei a fazer algumas com outros amigos. E aí que eu saquei a ideia de startup, de como funciona uma startup e tal. E aí pensei, poxa, fazer uma startup ia ser legal. Aí eu comecei a partir dali com esses colegas da própria IBM a tentar fazer alguns projetos paralelos. Isso foi em 2013. Você já estava ali há 6, 7 anos na Isso, IBM? Aí acho que 1 ano depois disso, eu pensei, nada dava certo, né, desses projetos. Acho que eu tentei, sério, uns 15 ou 20 projetos, assim, em 3 anos. Que tudo deu errado, né? A mais esdrúxula, com certeza, foi vender assinatura de café da manhã, de pão. Mas essa é uma que... Um pãozinho francês ali. Business terrível, assim. A gente ia numa padaria, comprava pão e fazia uma rota para entregar o pão na casa das pessoas todo dia, 5, 6 horas da manhã. Então, na padaria a gente chegava, tipo, umas 5 horas e a gente testou com algumas padarias, assim, em Campinas. Eu tinha um sócio, ele entregava de carro a maioria das vezes, eu entregava algumas vezes também. Aí eu fazia a parte toda da contabilidade do pão, que é incrível, assim, porque é uma planilha onde você compra o pão e aí você tem que ter o peso e o preço... para entender qual é o preço por unidade, porque você está vendendo por unidade, comprando por peso. Então o pão não pode vir muito pesado, sei lá, não pode vir muito grande. Isso varia a sua lucratividade, né? Uhum. Aí você tem que negociar, né? Quanto está o quilo do pão em cada padaria e tal, para ver. Essa daí durou uns 8 meses, assim.
Foi terrível. É bastante tempo. Mas vendeu. Acho que esse foi o primeiro CNPJ com nota fiscal, assim, que funcionou. Teve uma outra que era bem interessante, essa já mais pro final, que era era um marketplace para vender arte de potenciais artistas famosos. Então tem alunos, né, de faculdades americanas, europeias, que provavelmente vão se tornar grandes pintores, mas hoje ainda não são, e eles fazem os estudos deles, né, rascunhos, enfim, e esses estudos são descartados ou ficam na casa deles, porque é só um estudo. E aí a gente colocou um e-commerce de arte, que no futuro pode valer muito, mas hoje vale menos do que $200. Então cada peça tinha que custar menos de $200, e enfim, aí você tinha que ter o seu feeling também para escolher uma arte boa, mas no mínimo você ia ter um quadro interessante na sua casa. Enfim, várias ideias ali, eu testava. E essa não deu certo porque era difícil... Porque eu não vendia, né? Ninguém queria comprar. O grande problema das startups é quando ninguém quer comprar o seu produto. Sim. Mas eu achava a ideia boa, ainda acho, mas enfim. E essas ideias, o fato delas terem dado errado, elas de alguma forma te desanimaram? Você pensava, putz, de repente empreender não é pra mim, ou algo desse gênero, ou não? Não, olha, eu acho que eu sempre consegui dissociar bastante a ideia de mim mesmo. Então eu não achava que eu era melhor ou pior porque aquela ideia era melhor ou pior. Eu fui aprendendo também a julgar ideias um pouquinho melhor, né? Tipo, acho que um pouco de aplicação ali, tu olha e fala... Eu fui lendo alguns livros, tem um livro muito bom, chama Zero to One, do Peter Thiel, que para quem quer julgar uma ideia é muito legal. Eu ia lendo essas coisas e ia aprendendo, daí eu li esse livro e falei, puta, aquela ideia era ruim, né? O que eu tava fazendo lá? Mas enfim, já foi, já gastou o tempo, pelo menos aprendeu a fazer contabilidade de pão. Mas essa contabilidade de pão é exatamente a mesma contabilidade de pagamento internacional da Husky. É a mesma coisa, quando a gente começou, a gente operou 8 meses com planilha, era a mesma planilha, assim. Só mudava que não era pão, era um dinheiro que tinha que passar. E eu acho que dá para fazer isso com muitos tipos diferentes de negócio, sabe? Então a natureza do negócio, ela é interessante, ela tem as suas nuances, mas no fundo é uma transferência comercial, né? Você está vendendo um produto, você está vendendo um serviço, um pagamento, um pão. Enfim, a dinâmica não muda tanto assim. Mas foi legal que eu pude aprender a fazer esses estágios. E nesse meio tempo eu pensei, bom, já deu meu tempo na IBM, eu já aprendi tudo que dava para aprender aqui, já tinha liderado alguns times de desenvolvimento. Eu preciso trabalhar numa startup, porque as minhas não estão dando certo. Às vezes essa turma sabe alguma coisa que eu não estou sabendo ainda. E aí eu comecei a procurar emprego e eu lembro que na época o meu critério era assim, tinha que ser remoto, 100%, porque isso me ajuda a fazer outros projetos. Tinha que ser uma startup, porque eu queria aprender como é que funciona uma startup por dentro. E o dinheiro podia ser até menos. Podia ser ali nos 60%, 70% do que eu ganhava, que já não era muita coisa. Não era ruim, mas não era nada demais. Mas eu só precisava do dinheiro para eu pagar meus boletos e continuar tentando outras coisas e aprender sobre startup. E aí eu consegui esse emprego na Must Have Menos, que foi onde conheci o Maurício, de DevOps. DevOps era a evolução do sysadmin naquela época, né? Eu era meio que um sysadmin tech lead na IBM, e aí eu fui ser um DevOps lá, e foi uma experiência ótima, assim, consegui realmente dar um passo, assim, na minha carreira, entender como funcionava, tinha várias ideias ali, enfim, mas foi aí que eu conheci o Maurício aqui. Conta o episódio, você lembra sua primeira interação com o Maurício? Foi dentro do trabalho ali? Você lembra? Eu lembro, eu entrei um mês antes dele na empresa,
E a minha entrada também, olhando para trás, é vergonha alheia. O pessoal me brinca comigo até hoje. Porque eu fui com aquela banca de IBMista, né? Para uma startup. De camisa e tudo? Como é Não, que era? Era remoto. Então não precisava. Mas assim, eu quero um cargo, eu tenho que falar difícil, com frases elaboradas. E o pessoal me quebrou ali, né? Falei, não, cara, aqui é startup. Aqui a gente trabalha simples, a gente faz o software aqui, vai aí, trabalha aí. E foi legal para mim, assim, essa quebra, assim, né? Porque eu mudei de emprego procurando isso, para eu entender como é que funcionava, qual era a diferença. E quando eu cheguei lá era diferente mesmo. E aí, acho que algumas semanas depois, eles falaram, não, vamos testar aqui três programadores, a gente vai ficar com 1 ou 2, vamos ver como é que eles se saem. E aí chegou o Maurício lá, um outro amigo nosso, Pedro, e mais um cara que eu não lembro. Que não durou. Acho que essa é uma história que você vai saber melhor como é que foi isso aí. Conta pra gente, então, como é que foi? Basicamente, foi como ele falou, tinha uma vaga, e aí em algum momento, tanto eu quanto o Pedro estávamos muito bem. Ele falou, não, beleza, dá pra contratar 2. Só que era um evento bem engraçado, porque eu já, acho que parecido com o Thiago um pouco, eu tava trabalhando na Amil, nessa época em Alphaville, e era muito alto nível, assim, o time, e eu literalmente tava correndo atrás pra conseguir jogar o jogo. E numa dessa, apareceu uma oportunidade pra trabalhar pra uma empresa gringa e tal, e eu só aceitei na época porque o time que eu trabalhava meio que estava se dissolvendo, assim, então todas as pessoas que eram muito boas nesse time estavam sendo contratados por empresas de fora para ir para lá. Na época a moda era ir para Europa, ir para Berlim, trabalhar nas startups lá, e eu falei, cara, vai sobrar só os ruins aqui, né? Ninguém vai me contratar para ir para Berlim, e enfim, acabei conseguindo essa entrevista, né, para trabalhar na empresa que o Thiago já estava, mas foi muito simples o processo, porque literalmente o cara colocou a gente para trabalhar por 2 semanas. Ele falou, cara, ó, tem 3 pessoas aqui, tem uma vaga, a gente tem uns projetos, trabalhem aí e tiver dúvida, vão me perguntando. Então eu trabalhava o dia inteiro na Amil, chegava às 6 da tarde, tomava um banho, jantava e ia até quando eu julgava necessário, 2, 3 da manhã, virava dia, ia direto pra Amil direto depois. E de graça pra eles? Não, eles já pagaram, foi combinado assim, a gente vai pagar $200 a semana, alguma coisa assim. E nesse meio tempo, eu lembro que tanto eu quanto o Pedro estávamos muito bem, porque os dois estavam fazendo essa loucura aí, e o outro rapaz meio que só desistiu no meio do caminho, assim, e eles resolveram contratar os 2. E você conversava com o Thiago justamente para entender as demandas ali? Era Nessa época, não tanto. Era muito mais assim, tem 2 brasileiros aí fazendo um teste, boa sorte. Porque eu lembro que eu ficava perguntando as coisas pra ele, pô, mas como é aí? Ele, eu acabei de entrar. Era sempre respostas assim, boa sorte. Continue fazendo o seu caminho, que eu tô tentando fazer o meu aqui ainda. Mas depois a gente foi se aproximando. Eu queria que você contasse, então, Maurício, a sua história do início agora, né? Vamos falar da sua infância muito antes de conhecer o Thiago aí. Onde foi que você nasceu e cresceu? O que os seus familiares aí faziam? Eu nasci em São José dos Campos, a família da minha mãe é toda de lá. Fui criado em Mauá até os 12 anos de idade, quando a minha mãe decidiu mudar para o interior. A gente teve alguns eventos traumáticos, assim, de assalto, enfim. E ela falou, não quero viver mais aqui na região metropolitana de São Paulo, é tudo muito difícil, eu acho que eu consigo ter uma vida melhor no interior. E eu lembro literalmente dela procurando no jornal, assim, e eu fui morar numa cidade chamada Santa Lúcia. É uma cidade hoje mais desenvolvida, mas literalmente era muito simples e uma cidade dormitório. As pessoas que ou trabalhava no comércio local, ou cortava cana, ou trabalhava nas boas empresas de Araraquara. E aí tudo que tinha pra fazer era em Araraquara. Você ia em um médico, você ia... Enfim, qualquer coisa que você precisava era na cidade vizinha. Por isso a gente mudou pra Araraquara. Falou, bom, não faz sentido morar em Santa Lúcia, vamos pra Araraquara.
E ali eu vivi toda a minha adolescência, acho que parecido um pouco com o Thiago. A minha mãe, ela sempre criou a gente basicamente sozinha, tinha alguns eventos assim que eu tinha proximidade com meu pai, outros não, até ele vir a falecer, quando eu tinha 14 anos, e aí dali pra frente a gente sabia que ia ser só nós por nós mesmos e vamos pra frente. Então ela sempre teve muito medo de tanto eu quanto a minha irmã meio que ir por um caminho errado assim da vida. Então tentava envolver mais na igreja, era muito severa também, tipo, muito restrito com horário, com os estudos, etc. E sempre, depois dos 14 ali, veio também uma responsabilidade, né? Ela me tratava muito como um parceiro, assim, tipo, ó, a gente tem que cuidar da sua irmã, a gente tem que dar certo, a gente não pode fazer e ser o que as pessoas falam que nós seremos, né? Tinha alguns eventos traumáticos, assim, também, de tipo... deixa que eu crio as crianças, porque você não vai dar conta. Aí... A família falava isso pra família. ela. Que era mãe solteira, né? Sozinha Aí, ali. tipo, não, se você quiser me ajudar, eu aceito toda ajuda. Mas meus filhos não vão sair de perto de mim. Sua irmã era muito mais nova que você? A minha irmã é 4 anos mais nova do que eu. anos. Então, nessa época, ela era assim, tinha 9, 10 anos, era uma criança, não entendia nada. E você já na adolescência ali, tendo que vestir a figura de parceiro da sua mãe aí. Sim. E aí minha mãe, ela trabalhava como manicure, na área da beleza até hoje ela atua com isso. A minha irmã também foi por esse caminho, tem um salão, é super bem sucedida hoje, orgulho da família também. E eu sempre ajudei muito nesse salão, então, sei lá, a estrutura de um salão de beleza, ela é meio individualista, assim, então a função do salão é só trazer a clientela e você paga uma comissão para poder trabalhar ali. Então eu, tipo, tinha os panfletos da minha mãe e eu entregava esses panfletos pela cidade inteira e tal, tentava aumentar ao máximo a chance dela ter mais clientes. E aí chegou um ponto que ela tinha uma boa clientela lá em Araraquara e começou a atender em casa. Então a função era garantir, tipo, ó, tem as contas para pagar a sexta, a gente tem que encher a agenda aqui dessa semana, porque senão segunda-feira tá atrasado, né? E foi nessa. Com 16 anos eu comecei a trabalhar em supermercado, era pacoteiro e ganhava R$380, mas era muito dinheiro, o salário mínimo naquela época era isso, mas era muita grana, já ajudava, conseguia garantir o básico, assim, que a conta de luz ia ser paga, não ia cortar mais a luz, que a conta de água ia estar tudo em ordem, né? E depois disso, fiquei mais um tempo nesse supermercado, era um mercado famoso da cidade lá, virei repositor, né? Não, era o Patrezão. Só que era engraçado, porque eu virei chegaram pra mim e falaram, ó, dá pra você ser repositor e o salário é 650. Então, tipo, já dobrava. Só tem um problema, que é no paredão. O paredão é onde fica o arroz, o feijão, o óleo, o leite. E eu pesava, sei lá, 50 quilos e tinha que virar aquele carrinho gigante lá. Então, ali eu fiquei forte, inclusive, puxando os carrinhos lá, os pallets. E você, nessa época, pensava em vou trabalhar com programação, alguma coisa? Tinha algum sonho, vou empreender um dia? Você conseguia imaginar o seu futuro, assim? Não, como é que era? Demorou muitos anos para eu começar a ter sonhos, assim. Ali a missão era sobreviver. E aí a minha mãe, ela ia ficando preocupada, né? Porque acho que os próximos 2 anos foram muito determinantes. Ela, tipo, você vai ter que estudar alguma coisa, porque senão tu vai morrer nesses mercados aí, né? Então, eu lembro que a gente cogitou, assim, de ir pro seminário, porque eu era muito próximo da igreja, ajudava, era acólito e tal. E o padre da igreja era o meu padrinho de crisma, né? Então ele falou, cara, se tu quiser estudar, dá pra ir pra PUC, em Campinas, e você vai fazer 2 faculdades lá, teologia e filosofia, burro você não vai ser. E você não precisa ser padre depois, se você não quiser. E, literalmente, assim, a gente começou a cogitar, escreveu as cartas, tal, de motivação. Mas, nesse mesmo tempo, eu comecei a fazer Senai. Acho que ali foi onde meio que virou a chave um pouco. Porque logo depois do Senai, eu consegui um trabalho que era muita grana, assim, era, sei lá,
R$ 1.000 mais 30%, mais um ticket de R$ 700, assim, tipo, nossa, agora a vida melhorou, né? Enfim, concluí ali o Senai, comecei e participei de um processo seletivo na América Latina Logística, a empresa, a LL, que fazia a gestão da Malha Norte. E aí eu lembro que eu era uma das poucas pessoas que não tinha nenhuma experiência, eu só tinha um curso técnico. E aí o cara falou, pô, cara, tipo, tem esses caras aqui, o cara trabalhou a vida inteira em indústria e tal, por que você acha que você deveria trabalhar aqui? Eu falei, cara, porque eu trabalho pra caramba já, e eu preciso de uma chance, e por falta de trabalho e de esforço não vai ser. Acho que ele foi com a minha cara, ele chegou a ser até um dos diretores da companhia depois. Mas enfim, aí ali eu vi, quando eu consegui esse emprego, eu vi de fato que tudo que você faz pode gerar uma recompensa. Foi difícil fazer aquele Senai lá, eu não entendi as contas, enfim. E foi muito imediato, foi praticamente instantâneo. Eu terminei o curso em dezembro, em fevereiro foi quando assinou a carteira. E a partir daquele momento eu comecei a morar sozinho também, porque a minha família voltou para São José dos Campos, para ficar mais próxima, né, da família da minha mãe. E eu falei, não, eu vou ficar, porque agora eu tenho um emprego, não faz sentido, eu não vou arrumar esse emprego em outro lugar, então eu vou ficar por aqui. E trabalhei ali praticamente 3 anos. Então ali também eu vi que seria muito difícil dar o próximo passo. Fui entender depois, lendo os livros, tal, como é a estrutura das empresas do grupo 3G. E é basicamente 2 classes, assim. Ou você entra de trainee como analista e daqui a pouco você é coordenador, diretor, ou você vai ser um técnico especialista e não tem muito para onde ir ali. E bem nessa época foi inaugurado o Instituto Federal de São Paulo, lá na minha cidade. Primeiro com o curso de matemática, eu entrei no curso de matemática porque era o único que tinha, e logo depois abri o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, mandei a nota do Enem de novo lá e consegui entrar, e logo depois fui abordado para ir trabalhar na Mil, que eu acredito que é quando a gente começa a quase se aproximar. E eu não queria ir pra Mil, falei, não, ir pra São Paulo, agora que eu tô bem, agora que eu tô aprendendo, vai que eu não consigo desempenhar, a empresa não é boa e tal. E eu ganhava R$2.700 nessa época. Aí a moça falou assim, não, então, mas é R$70 a hora. Aí dava, sei lá, R$10.000. Aí eu falei assim, não, mas é 40 horas, começa a fazer conta, né? Uhum. Não, mas você tá me falando que eu vou ganhar 10 conto por mês, né? Onde que eu assino? O que eu tenho que fazer? E você saiu, como você disse, da Mil por conta dessa situação das pessoas boas com quem você trabalhava acabarem saindo ali do emprego, né? Sim. Aí nessa época eu também comecei a aplicar para vagas de fora. Então apliquei para vagas no leste europeu, ali estava muito forte, no Canadá, enfim. Tinha a ideia de tentar sair do Brasil para viver essa experiência. Mas foi quando eu consegui esse teste ali na Must Have Menos de 1-2 semanas. E aí era o melhor dos 2 mundos, né? Eu não ia... Eles iam pagar basicamente a mesma coisa que eu já ganhava, só que metade do meu salário ficava para eu morar em Alphaville, porque eu não queria perder tempo com trânsito, etc. Então a galera morava em Carapicuíba, morava em Barueri e tal, e demora, sei lá, 1h30 na época no horário de trânsito, para você chegar até lá. E eu pensava assim, tá, ao invés de comprar um carro, eu vou usar esse dinheiro e pagar o aluguel caro, porque eu chego em casa e posso estudar. Uhum. Então, nesse caminho, eu não ia perder tanto na remuneração, era basicamente o mesmo salário, quando a Must Have Menos fez de fato a proposta, e eu ainda poderia morar em qualquer lugar. Então, eu vi ali o melhor dos 2 mundos, trabalhar para uma empresa americana também. Então, mas nunca foi a intenção, assim, de forma planejada, quero trabalhar numa startup, alguma coisa assim. Era muito mais a oportunidade e sair no 0 a 0. Porque na época o dólar era 1,50, 1,60, então... Nem era tanta coisa assim, né? E não tinha esse plano de empreender, de estar lá para criar o seu negócio. Tinha algumas ideias, a gente tinha um grupo de estudos na Mil que a gente fazia durante a noite para tentar criar algumas empresas, assim, 2 vezes por semana a gente fazia algumas ideias. Aí tinha o
o Gerald Coffee lá, que era um gerenciamento do cafezinho, assim, ideias bem... Funcionava, inclusive, que era a vez de quem pagar o café, né? Você jogava o nome das pessoas, quem tomou café aquele dia, e o que pagou menos ia pro topo da lista. Então teve software de gerenciar condomínio, um monte de coisa, assim, que acabou não indo pra frente, mas eu nunca tava ali com a ideia de empreender. Eu tava sempre com a ideia de ser exposto o máximo possível à programação junto com aquelas pessoas, porque todo mundo era muito bom, então eu queria ser amigo daquelas pessoas e sugar o máximo que eu poderia delas, né? E como é que veio a construção de vocês dois, né? Veio primeiro a amizade ou o pensamento de vamos construir um negócio juntos? Na verdade, foi o trabalho. A gente entrou nessa empresa, ele era um desenvolvedor back-end e eu trabalhava com a infraestrutura da empresa, de TI. Então a gente estava muito próximo, assim, o nosso trabalho era próximo, né? O que ele fazia influenciava no meu trabalho e o meu no dele. E acho que ali teve bastante desafio técnico para os dois, assim. Então, para mim não era fácil fazer o meu trabalho, para ele também não era fácil, e a gente começou a se ajudar. Então era tipo assim, cara, eu tô ferrado aqui, eu não tô conseguindo fazer isso, e já faz uma semana, vem cá, me ajuda aqui, me dá umas ideias, deixa eu te contar aqui qual é o problema e tal, e vice-versa, assim, na outra semana ele fazia isso e tal. Então, eu lembro de alguns projetos, assim, que a gente estava bastante pressionados e um salvava o outro, então a gente virou meio que os best friends ferrados, assim, sabe? tipo, se eu tô ferrado, tem alguém aqui que eu posso correr lá e geralmente sai alguma coisa disso, né? Então a gente, acho que foi funcionando mais ou menos dessa forma, sempre remoto, cada um na sua casa. E aí teve um dia que acho que ele soltou, não sei, acho que ele falou que ia voltar para o interior de São Paulo, e beleza, passou meses disso, e aí um dia saiu uma conversa lá, que é tipo, onde vocês moram, né? Aí um mora em São Paulo, o outro mora no interior de São Paulo. Não, onde? Perto de Ribeirão. Eu também moro perto de Ribeirão. Aí, tá, uma cidade aqui, é Araraquara. Putz, eu moro em Araraquara também, então a gente trabalhava... Você estava morando em Araraquara naquele momento. Isso. Então a gente, acho que trabalhou uns 6 meses juntos, na mesma cidade, sem saber. E um salvando a pele do outro ainda, né? Aí, tá, então vamos almoçar, então, né? Vamos combinar um negócio. Fomos lá no almoço e tal... Cumprimentamos, e aí, tudo bom? Conversamos lá 1 hora e foi embora os dois, cada um pra sua casa, e a gente não ficou mais próximo. Tipo, foi só um almoço mesmo, nem marcou outro, sabe? Tipo, a gente se vê, falou, tchau. Mas nem pensaram, assim, você lembra da sua impressão do Maurício? Falou, putz, cara bacana, quero ser amigo ou não? Beleza. Pra mim, era um cara normal, assim, tipo, tá aí, trabalha e beleza, sabe? Não teve nada de demais, assim. O cara é legal, é fácil de conversar. E acho que dele é a mesma coisa, porque ele também não me chamou para tomar café depois. E aí, quando a gente estava fazendo 1 ano de empresa, o pessoal lá, o dono da empresa, né, ele falou, olha, a gente queria reunir todo mundo aqui na nossa sede, em Ashland, no interior do Oregon, uma cidadezinha pequena, linda, assim. E aí é o seguinte, a gente aluga uns Airbnb aqui para vocês, que vêm de outros países, tal. Tinha um pessoal da Romênia lá, outros espalhados pelos Estados Unidos. Falou, a gente aluga uns Airbnb aqui para vocês, e vocês pagam as passagens, as despesas, tudo. Vocês vêm para cá se quiser. Saca? Sim. Mas se vier, a casa aqui nós garante. Aí a gente falou na hora, né? Não, vamos, pode deixar. Qual que é a data? Combinou lá. Nem visto tinha. Eu não tinha visto na época. E era um negócio meio longo assim também. Ia ser 3 semanas lá. Aí, enfim, a gente ficou super animado, né? Compramos nossas passagens e tal. Chegamos lá, acho que na ida ainda a gente combinou assim, a gente já vai pra lá, vamos ficar um pouquinho mais
vamos lá em São Francisco, tal. Eu lembro que a gente chegou no aeroporto de São Francisco e alugou um carro e a gente foi dirigindo para lá. A gente pensou um pouco nisso antes, né? Vamos fazer uma road trip já. E foi muito legal, assim, dormia nos bosques lá, tomava aqueles café americano. E acho que ali a gente começou a ficar amigo. Nessa viagem aí que aconteceu, assim, né? Porque teve essa experiência de viajar junto, de estar convivendo na mesma casa. Tinha um negócio lá que essa casa, ela tinha cama para 3 e a gente era em 4. Então, um tinha que dormir na sala, era um sofá-cama terrível, assim, cheio de mola, horrível de dormir lá. E aí a gente ficava revezando, né, os quartos e tal. Então, como sempre tinha um na sala, os outros iam lá para ficar trocando ideia. E aí tinha muito assunto de startup. Todo mundo ficava falando, não, mas tem tal, mas você viu a startup não sei do que, ou falando da própria Must Have Menos, né? Eu faria desse jeito, a parte do marketing faria aquilo. Então a gente trocou muita ideia de startup. Os outros caras que estavam lá também estavam muito ligados nisso, né? E eu lembro que nessa época eu estava cansado já de tentar, porque eu tinha tentado muita coisa e o dólar começou a subir, né? Nesse um ano, porque eu entrei lá para ganhar a mesma coisa, só que eu acho que o dólar subiu 2, 3 vezes, não sei, nessa época. Era 2016, 15, de 14 né? até 16. De 14 para 16. Então a gente começou a ganhar muito dinheiro do nada, né? Tipo, não era para ser por dinheiro, mas daí virou um bocado de dinheiro. Eu lembro que já era tipo coisa de 20 mil reais, 18, 20 mil, assim. Aí eu falei, putz, acho que eu tô dando bobeira aqui, já tá bom, né? Tipo, já tô ganhando bastante dinheiro, o trabalho é legal, eu posso me dedicar a aprender mais ele, ao invés de ficar gastando minha energia tentando outros projetos, e eu tava cansadão, assim. Então, naquela viagem lá, eu resolvi que eu não ia mais empreender, por enquanto. Eu vou dar um tempo, vou ficar na minha, vou estudar minhas coisas aqui. E o Maurício, a gente começou a mostrar umas mensagens assim que outros amigos mandavam pra gente, pessoas com quem a gente trabalhou e tal, que falavam assim, pô, como que você conseguiu esse emprego? Esse seu emprego é muito massa, você tá aí nos Estados Unidos, você tá ganhando dinheiro, você trabalha com uma startup e tal, é muito legal isso daí, né? Como é que eu consigo um emprego desse? E a gente ficava assim, puta, olha aqui, ó, mais um falando a mesma coisa. Daí ele mostrava um amigo dele, ó, aqui, ó, outro, perguntando a mesma coisa, né? E aí ele começou a falar assim, vamos fazer um negócio para ajudar essa turma a conseguir um emprego igual a esse, porque a gente já sabe como fazer. Aí eu, não. Tinha um fator também que a gente olhava e falava, esse cara que tá me mandando mensagem, ele é no mínimo 10 vezes melhor do que eu, como deve. E ele tá perguntando aqui, então vai ser muito fácil pra gente conseguir que ele consiga um trabalho, né? E aí a ideia era empreender para trazer esses profissionais. Tem gente muito boa aí no mercado. A ideia era ajudar esses profissionais muito bons a encontrar um trabalho remoto que tava pagando bem. Mas eu ficava assim, não vou entrar mais essa. É mais uma ideia, né? Uhum. Tipo, eu já tô cansado, eu preciso dar um tempo aqui. E ele ficou na viagem inteira, não, vamos fazer, mas não sei o que. Ela, não, vamos, tem esse fulano aqui. Não, daí ele falou assim, ó, marquei um horário aqui com esse cara. A gente vai fazer um call com ele hoje à tarde, assim. Eu falei, puta, tá bom, né? Aí entramos numa salinha lá, era um co-living, assim, em São Francisco, né? Entramos na salinha lá, botou o cara na câmera, aí a gente entrevistou o cara. Aí o Maurício cheio das ideias, todo animado. Não, a gente faz isso, daí a gente arruma o LinkedIn do cara, aí a gente faz uma curadoria das vagas e vai ajudando ele e tal. Daí ele meio que me arrastou nessa, assim. Daí, tá bom, vamos fazer. E aí eu voltei pro Brasil, ele foi pra Malta, né? Ele foi pra Malta, que a esposa dele ia estudar inglês. Aí eles passaram acho que uns 6 meses na Europa lá. Agora a vida tava boa, né? E aí a gente começou a selecionar essas pessoas. Então a gente selecionava uma pessoa, um programador, uma programadora, e tentava preencher os gaps dele
Tipo, olha, você tem que estudar isso, isso e isso, que é a parte que tu não sabe ainda. Geralmente essa galera é bem melhor do que a gente, mas a gente olhava para as vagas, né? Você não sabe esses pontos aqui, e além disso, me dá sua senha aí do LinkedIn, e a gente deixava o cara bonitão no LinkedIn, no GitHub, no Medium, escrevia umas coisas lá, aí o cara ficava top, e ele conseguia a vaga. E aí o acordo era assim, quando você conseguir a vaga, você tem que pagar pra gente 3 meses da diferença da sua remuneração. Então, um programador bom no Brasil, o top de linha naquela época, ganhava 8, 10 mil reais aqui em São Paulo, morando aqui, e trabalhando para fora ele ia ganhar 20, 25. Então tinha ali uns 10, 15 mil reais de diferença por 3, né? Então, 30, 40 mil reais. Mas se ele não conseguisse o emprego, a gente não ganhava nada também. E aí não tinha software, não tinha nada, era tipo um trabalho de consultoria, assim. E deu certo com 2 ou 3 caras. Um deu dinheiro, que deu uns 30 mil reais. A gente falou, achamos, né? E o outro não deu porque ele foi para receber menos e tinha estoques na empresa. Aí nosso contrato não previa isso, a gente ficou sem nada. Enfim, só que esse pessoal que começou a conseguir o emprego, eles iam perguntando pra gente, como é que eu faço para receber agora? Porque naquela época não tinha Husky, não tinha remessa online, não tinha nada, né? Era só corretora e banco. E era muito complicado de receber o dinheiro do banco. Você tinha que ir numa agência, aí o cara fazia você preencher um monte de papel, o gerente da agência, sei lá, de Araraquara, nunca tinha feito uma operação dessa, daí ele passava para o superintendente de câmbio, não sei da onde, da regional, e o pessoal queria ir lá na sua casa visitar o escritório da empresa, né, para ver se tinha o alvará. Aí, tipo, que alvará? É o meu quarto, né? O meu computador, eu trabalho aqui, quero só receber o pagamento. Enfim, então era bem complicado e a gente passava a dar essas dicas pro pessoal, porque eles foram ficando amigos no fim das contas. E o nosso trabalho já tinha acabado. O trabalho era só conseguir o emprego. O resto a gente fazia de graça, né? E aí a ideia da Husky surgiu disso. Porque era assim, poxa, tá, tem essas 5 pessoas aqui que ficam fazendo perguntas pra gente. Mas fora elas, tem mais um bocado que já trabalha remoto. E isso é algo que a gente consegue automatizar melhor do que conseguir emprego para as pessoas. Hoje já tem startups que conseguem empregos para as pessoas também, né? Mas aí a gente decidiu ir nessa linha dos pagamentos. E assim, a gente sabia zero de pagamentos de mercado financeiro, a gente trabalhava com menu, com software e tal, mas aí acho que o começo da Husky foi a partir daí. A gente começou a fazer as planilhas, né, de contabilizar. Mas quer dizer, vocês não saíram do emprego, vocês primeiro estavam com a ideia, foram prospectar clientes? Essa história é muito boa. A gente começou e, tipo, vamos prospectar, porque eu já tinha tentado 20 startups, essa era só a 21ª que ia quebrar, né? E a gente, no início, a gente pensou, bom, vamos tentar vender. Vamos tentar vender, não vamos construir nada sem software, vamos ver se tem alguma coisa aqui. E a gente ia em grupos de Facebook, eu lembro. Eu tenho uma lembrança muito nítida desse dia. A gente queria identificar pessoas que trabalhavam remoto. Como fazer isso, né? Não tinha muita referência. E aí nós fizemos um post no Ruby on Rails Brasil, assim, que era trabalhar remoto é vencer na vida, né? Com uma foto, assim, de Malta, uma vista paradisíaca e meio que um autorrelato. Pô, a minha vida mudou, eu tô 6 meses viajando na Europa, eu ganho bem e eu sou provavelmente pior que você deveria procurar um trabalho remoto e tal. E aí a galera vinha, meio que viralizou esse post dentro da comunidade, tinha um call to action, assim, se você quiser trocar uma ideia, quiser dica, me adiciona e a gente conversa, que eu acho que mais pessoas deveriam viver isso que eu tô vivendo.
E aí vinha uma galera, isso aí é bom mesmo, daqui 3 meses eu vou ir pra Portugal, porque eu também consegui um trabalho remoto. Aí a gente pegava, adicionava essa pessoa e ia, né? Como é que você recebe Como é o que você pagamento? recebe seus pagamentos, né? E nessa daí a gente falou com bastante gente. E as pessoas não achavam estranho, né? O que você tá perguntando do meu pagamento, né? Já chega perguntando das minhas finanças. Como é que é? Acho que a gente perguntava como. Era bem direto mesmo. No máximo perguntava para que empresa você trabalha, tal empresa. Onde que é essa empresa? É em outro lugar X. E como é que você recebe de lá? Eu acho que o cara pensava, bom, ele é como eu, ele trabalha remoto também. E ele estava sempre procurando uma alternativa melhor, porque é difícil, né? E a resposta era, cara, eu recebo pelo lugar tal, é horrível, é muito difícil, eu, inclusive tô com 2 meses de pagamento bloqueado lá, que ninguém resolve isso, e aí a gente fala, bom, inclusive tô pensando numa solução aqui, assim, testando não sei o que, você tem interesse? Aí as pessoas se interessavam, mas obviamente elas tinham medo, né, receio, porque acho que assim, a nossa pessoa pública, que não era tão pública assim, mas tinha um LinkedIn, tinha um Facebook lá, com fotos da família, dizendo, né, a pessoa é casada, não sei o que, vai na igreja tal. Acho que a pessoa olhava e falava, ele é um programador, ele é de verdade, ele tá aqui. E esse problema realmente existe, essa pessoa trabalha remota, eu sei que ela trabalha remota, enfrenta o mesmo problema. Então, se ela está dizendo que vai bolar uma solução, eu tenho interesse nessa solução aí. Alguns mais malucos já foram de primeira, começaram a usar. Tinha esse pessoal que a gente ajudava antes, né, com dicas. Esses aí também já viraram clientes ali. E aí tinha os caras que trabalhavam com a gente na outra empresa. Então foi assim, de cliente por cliente mesmo. Tipo, vem você, daí vem você, daí vem você. Tinha eu e o Maurício, nós éramos os primeiros clientes também da empresa. E aí, quando juntou ali, né, uns, sei lá, 5, 10 clientes, a gente pensou, não, então vamos fazer isso aqui, vamos contratar um pessoal para ajudar a gente com uma marca. Que foi legal, fizeram um trabalho muito bom e ajudou a gente a pensar também sobre o que a gente queria construir, né, que era muito... Porque não tinha nada, né, não tinha nome, não tinha site, não tinha, era literalmente essas 10 pessoas estavam usando algo que a gente estava criando, então... Mas o que vocês tinham criado que o sistema financeiro, por exemplo, da época não oferecia, né? O que tanto tinha... E como é que vocês conseguiram criar em pouco tempo, né? Algo que... Acho que só o atendimento ao cliente. Era só isso que tinha no começo, assim. A gente entendia o que precisava ser feito, porque a gente já tinha apanhado bastante, e a gente trabalhava como um correspondente, mais ou menos, né? Então era um correspondente, era assim, ó, você fala comigo, eu falo com o banco. Aí você não precisa se estressar com ele lá, você só fala para mim. E aí a gente já sabia o que pedir dos clientes, era tudo por e-mail, a comunicação era só e-mail. A gente fez uns templates lá, e aí a gente pegava isso, lidava com a transferência, entregava o dinheiro na conta do cara, e eu lembro que a gente fazia um comprovante nosso da Husky para o cliente. Acho que aí já tinha nome, né? Acho que já tinha nome. Mas vocês não tinham saído ainda da empresa? Ou tinham já? Não, demorou um ano quase para sair. O meu foi 6 meses, ele saiu um pouquinho depois. E aí a gente eu digitava esse comprovante, passava para ele, ver aqui se está tudo certo o número, daí mandava o e-mail pro cara. Então pro cliente, ele sempre achou que era um software, porque os e-mails eram todos com template assim e tal, mas nunca foi um software, era um e-mail que a gente mandava do nosso Gmail lá. E para sair da empresa, eu lembro que para mim foi um evento meio traumático, assim, eu tive um problema com um gestor, ele era um assédio moral muito intenso, assim, em cima de mim. Acho que tinha alguma coisa de racismo, alguma coisa de xenofobia ali, enfim, não sei, não posso afirmar, mas eu sentia isso, né, e foi muito pesado. E aí chegou um momento que eu falei, não preciso disso, nem por todo esse dinheiro não vale, eu vou procurar outro emprego.
e eu comecei a mandar aplicar para outras vagas. E a Husky já existia, já estava funcionando. E aí um dia o Maurício chegou em mim e falou assim, cara, você está procurando outra vaga, tal, entendo. Mas assim, e se a gente vendesse para tantos clientes por mês, dava para pegar um dinheiro aqui e você ficava na Husky de vez. Daí tu fica aí, eu vou continuar trabalhando. Se der algum problema lá, eu tenho dinheiro e banco você, né? Aí a gente pensou, tal, conversei com a minha família, e beleza, vamos fazer isso aí. A gente fez, lembro que nessa época a gente aplicou pro Y Combinator, aí a gente passou nas primeiras seleções lá e eles pagavam, não sei se pagam ainda hoje, uma viagem para o São Francisco para fazer a entrevista final presencial lá. O Y Combinator é uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. Hein? Aí a gente foi para lá, os dois, tudo animado, levamos nossos gráficos lá. Agora eu vou vencer na vida. O crescimento tava bom e chegamos lá, né? Fizemos a entrevista, é muito rápido, é tipo 10 minutos realmente de relógio. Mas são 10 minutos bem aproveitados, assim, perguntam muitas coisas, a gente respondeu, e aí eles falam assim, bom, a gente dá a resposta ainda hoje. A gente, tá bom, resposta ainda hoje, vamos para casa. Aí fomos lá pro coworking, lá, co-living, né, tamo lá, aí foi no mesmo dia, certo? Foi antes ou depois? Não, foi antes. Aí chega a mensagem, né? Porque acho que tem um lance aí que o Thiago acabou não comentando, que a gente trabalhava nos mesmos projetos, né? Então a gente trabalhava junto, mas a gente trabalhava inclusive nos mesmos projetos, eram projetos de performance, então você não sabia muito bem se o problema estava na infraestrutura ou no back-end. Então eu ficava assim, o problema é em tal lugar. Ele, não, o problema é em tal lugar. O problema é com você. Não, é com você. E aí, meio que quando ele saiu da empresa, e agora os projetos que o Maurício não consegue tocar sozinho, né? O que a gente vai fazer com isso? Aí chega uma mensagem lá, Maurício, você tem 5 minutos para conversar? A gente voltou, né, e tava sentado um na frente do outro, Isso. assim, com o computador trabalhando. E aí, claro, vamos lá, né? Entrei no call, eles, então, a gente vai encerrar o seu contrato, porque não faz mais sentido, a gente, inclusive, já está bem estabilizado aqui na parte de infraestrutura, a gente resolveu a maioria dos problemas e a gente não tem mais um DevOps, não pretendemos contratar um tão cedo, então não faz sentido ter um engenheiro com foco em performance e a gente não tem interesse em te transferir para uma área de produto, alguma coisa assim. Então, a partir de hoje, você não precisa vir mais. Eles foram bem legais ainda, acho que eles pagaram mais 2 salários, alguma coisa assim, e era uma grana boa, né? Só que aí acabou o call e a gente assim, tá. Eu lembro que ele tava nesse call assim, de frente pra mim, eu tava no meu computador olhando a cara dele e murchando, né? Tipo... Agora ferrou, né? Aí a gente saiu pra fazer uma caminhada na praia lá, esperando a resposta do Y Combinator. Quer dizer, agora é tudo ou nada. Agora aí a gente assim, não, mas tem o Y Combinator, vai dar certo. Ele que tinha que me bancar se desse algo errado. E agora aí não tinha nenhum. Mais nada. E aí caminhando na praia lá, e nada dessa resposta do Y Combinator, nada. Aí chegou a resposta que a gente não tinha sido aprovado. Aí assim, puta. Agora Ficou ruim. E aí foi assim, muito engraçado, porque foi um dia que a nossa vida, ela teve todas as emoções possíveis, assim, tipo, de manhã a gente tava entrevistando no Y Combinator, de tarde tava perdendo o emprego e sendo reprovado, né, em São Francisco, aí era algo assim, tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Aí a gente, enfim, aí ele começou a pensar, não, então eu vou procurar outro emprego, né? E aí a conversa foi a mesma. Foi assim, não, mas se a gente vender para tantos clientes... Aí você assim, convencendo assado, ele. A gente conversando ali e tal. Se ele vender para tantos clientes, pelo que tá dando aqui e tal, a gente consegue viver desse negócio aqui construindo, né? Então acho que esse foi assim, a gente não teve o salto de fé, a gente não decidiu,
Mas a gente caiu no buraco lá e falou, bom, então vamos nadar aqui nessa água. E aí vem um ponto que vocês mencionam sobre a Husky ter sido criada não por paixão pelo problema, porque vocês queriam resolver aquele problema de qualquer jeito, ou porque vocês queriam empreender, um estilo de vida empreendedor, né, daqueles que você não para um segundo, não. É porque vocês estavam desempregados. E aquela era a melhor aposta de vocês naquele momento, é isso? Eu acho que era porque, assim, do meu lado, voltando em tempos de IBM, eu não gostava do que eu fazia, do meu trabalho. Eu fazia ele, era ok, razoável, ganhava o meu dinheiro, pagava minhas contas, mas eu não era aquilo que eu gostaria de fazer pro resto da vida, então acho que por isso eu fiquei buscando, né? Fiquei assim, com um certo incômodo até encontrar. E quando eu vi a forma como funcionava uma startup e tal, eu gostava de um jogo antigo que chama Age of Empires, que eu jogo até hoje, de estratégia, que eu acho que tem muito a ver. E eu olhava para os executivos da IBM, os diretores e tal, eu pensava, eles ficam jogando Age o dia inteiro com a gente. É isso que eles estão fazendo lá. Parece legal, só que eu não consigo fazer isso. Tipo, da onde eu tô, não dá pra fazer isso. Eu não tenho liberdade pra pensar as coisas e tentar atuar. Então eu procurava alguma forma de fazer um trabalho que eu gostava, que eu ainda nem sabia o que era. Depois eu descobri que talvez se eu fosse um gerente de produto, já estaria num lugar bem legal, assim, pra mim. Funcionaria bem. Acho que era o emprego que eu buscaria hoje. E, ao mesmo tempo, eu sabia que eu ia ter que trabalhar pro resto da vida para ganhar o meu salário e pagar as minhas contas. Então, já que eu vou ter que trabalhar, é melhor que esse trabalho me dê o máximo de dinheiro possível, porque ganhar pouco se dá para ganhar mais, né? Então, eu acho que a minha busca por empreender, ela tem esses dois lados, assim. Claro, eu gostaria de fazer um trabalho que eu quero, que eu gosto, mas tem que dar dinheiro também. A gente não, se fosse para fazer por diversão, podia fazer muitas outras coisas, né? Ficar jogando Age of Empires. Ficar jogando Age of Empires, ir pra praia, enfim, correr no parque, sei lá, namorar, mas é mais legal, é mais legal não, é necessário ganhar dinheiro, né? Então precisa de dinheiro também. E esse problema realmente, acho que não dá para dizer que a gente tem uma paixão, assim, vou resolver isso e tal. Esse foi o problema evidente que a gente sofria, que outros amigos sofriam, que estava ali na nossa cara e que a gente conseguiu enxergar. Eu lembro até que um pouquinho antes disso, as fintechs já estavam bombando e a gente ficava discutindo ideias assim, alguns meses antes, eu lembro de ter falado para o Maurício assim, olha, pode ser qualquer coisa, mas tem que ser uma fintech. Porque é a fintech que tá bombando agora e, tipo, vamos achar algum problema aí. Aí falava uns negócios de financiamento de carro, não sei o quê, mas era uma busca por um problema real. Acho que esse era um ponto ali. Não pode ser um negócio X aleatório que a gente acha bonito, com blockchain, IA, não sei o quê. Tem que ser algo que resolve um problema para as pessoas, né? A minha decisão, ela foi, acho que, mais catastrófica na época, porque literalmente eu saí de São Francisco decidido a conseguir outro trabalho. E aí foi um processo de convencimento, assim, porque realmente era o salário de miojo, né? E como todo bom emergente sem educação financeira, a minha vida era toda alavancada. Eu tinha acabado de passar 6 meses na Europa, pagava carro caro, querendo comprar casa, financiei terreno negociando preço à vista para pagar em 10 vezes. Então eu me vi tendo que desfazer de tudo que eu tinha conquistado, que na verdade eu não tinha nada ainda, e tomar uma decisão de continuar naquela empresa junto com o Thiago, né, na Husky. Então por um certo período de tempo, assim, eu ainda ficava fazendo entrevistas e tentando, aí ele falou, cara, não, vamos focar aqui, conseguir alguns clientes a mais, tal, aí dá pra gente, eu lembro que era tipo 5 mil reais por mês, alguma coisa assim. Aí, com 5.500 a gente pagava todas as nossas contas. 5.500 foi assim, vamos fazer uma conta aqui de quanto a gente precisa. Exatamente para viver. E essa conta foi muito engraçada. Tem o meu terreno. Não, terreno não precisa. Você tem que vender terreno, não precisa disso para viver, é só comer e tal. Volta para tua casa aí, né?
E a gente fez essa conta e esse valor, ele precisava desse valor, eu conseguia viver até com um pouco menos, mas quando a gente chegou no valor, né, 5.500 e tal, dá para tocar o barco. Aí era assim, então tá bom, então é 5.500 para os dois. Aí vamos atrás desse dinheiro, se não der para me pagar tudo, a empresa fica me devendo e depois quando der paga tal, mas vai ser igual e até hoje é igual e sempre foi igual, assim, e sempre vai ser. Acho que essa foi uma escolha muito boa que a gente fez. A empresa é metade de cada um, a remuneração é igual dos dois, e isso acho que evitou muitos conflitos que poderiam ter acontecido, simplesmente porque os dois estão literalmente investidos na mesma coisa, né? Se der certo, vai dar certo igualzinho, no centavo para ele ou para mim. E acho que a gente tenta refletir vários desses pontos que a gente colocou aqui na forma como a gente lida com as pessoas do time. Por exemplo, a gente é um time muito horizontal, que não porque é bonito, mas porque dá liberdade para as pessoas jogarem o Age of Empires deles, para eu não ter que ficar controlando o que as pessoas fazem, porque até são pessoas melhores do que eu no que fazem, né? O marqueteiro que tá lá é melhor do que eu, o programador é melhor do que eu, o cara do produto é melhor do que eu. Eu sou bom em várias coisas, mas eles são bons em outras coisas. Então a ideia de ser horizontal é para dar para as pessoas o espaço para eles fazerem o que funciona para eles, né? O que eles acreditam, conseguir ser donos do resultado que eles fazem. Então, o cara fez lá a campanha tal, a iniciativa tal e deu muito certo, parabéns, foi ele que fez, né? Acho que tem que ter essa liberdade para conseguir resultados, né? Acho que a gente enxerga muito isso, enxerga a remuneração, isso do nosso salário, né? Igual. Por um tempo, o salário da empresa era igual, inteiro. No começo lá, tinha acho que 2 níveis de salário, ou você tá no 1 ou você tá no 2, todo mundo sabe quanto os outros ganham, e depois isso obviamente ficou diferente, né, hoje cada um tem o seu, mas a ideia de que as pessoas precisam ter uma remuneração base razoável, independente do cargo que ela tá, da área da empresa que ela tá, alinha as pessoas no sentido de que ela não tá lá para ser explorada, para fazer o trabalho sujo que ninguém quer fazer, para ganhar o mínimo possível para a empresa Thiago e Maurício ganhar mais dinheiro. Então acho que isso traz para as pessoas também um sentimento de que a gente está fazendo isso aqui porque não é fácil trabalhar na Husky, é difícil, é trabalhoso, o cara tem que suar, tem que fazer por onde ali, mas isso só dá certo se o alinhamento macro funcionar bem, e pra gente esse alinhamento macro é você ter realização profissional, se ganhar dinheiro e conseguir viver bem com a sua família, onde você quer morar, no lugar que você quer morar, fazendo uma boa gestão do seu tempo pessoal, com relação ao trabalho, enfim, tem um equilíbrio. Agora, voltando um pouco na história, nesse estágio inicial, uma coisa que a gente conversou aqui, que me chamou a atenção, é essa questão de serem dois aí, caras que conheciam muito de tecnologia, que poderiam sair programando, montando 1000 soluções diferentes, né? Porque geralmente as startups têm o problema contrário, de não ter nenhum programador, ninguém para fazer. E vocês tinham os dois, mas ao mesmo tempo tinha essa dificuldade de os dois poderiam sair programando de tudo no começo, né? A gente passou por uma experiência... A gente sempre ouviu falar, né, que tem esse problema de over-engineering, né? Que é você tentar fazer um software grande, um software cheio com todas as funcionalidades, ou muito eficiente. Às vezes você não precisa de um software muito eficiente, porque você só está mandando e-mail e abrindo uma página. 100% de cobertura de testes. Então eu acho que essa era uma brincadeira que hoje dá vergonha, né? Mas no começo a gente falava assim, desculpem programadores aí, ou a empresa tem, ou a startup tem lucro ou ela tem teste, né? Então vamos fazer o
o software, vamos fazer o negócio funcionar primeiro, depois a gente pensa no teste e tal, na otimização. Hoje a gente tem teste. A gente passou por uma experiência nessa empresa anterior mesmo, de um projeto que custou fácil, assim, $500.000, em cálculo simples, salário das pessoas por tempo de projeto e tal, e ele não teve resultado. Acho que foi construído todo o software, foi lançado até em fases assim, né? Vamos lançar para 10% da base, aí ninguém usou, então vamos para 30% da base, ninguém usou, aí lançou para a base inteira, não usou, e meses depois deu shutdown no projeto e é isso, arquivou. E a gente olhava para isso e falava, não, precisa ter evidências muito claras de que a gente precisa construir um software. Então a gente começou com uma planilha, a gente planilhava tudo e digitava os e-mails, né, para os clientes, o comprovante, fazia as transferências também no manual e dava um trabalho, assim. Eu lembro que a gente conseguiu um cliente que ele vendia cursos para Europa. Acho que ele ia lá dar um curso de Six Sigma, vendia uma turma. Então tinha 20 pessoas lá que precisavam pagar $500, €500 cada uma. As universidades de negócios da Europa, né? Para ele aqui no Brasil. Então ele falou, vocês me ajudam? A gente ajuda, é só depositar aqui e tal. Então no dia que chegava essas 20 transferências da próxima turma, aí eu ia dormir 4 horas da manhã digitando comprovante, né? Porque, putz, aí... E assim, não pode ter erro no comprovante, cada um tem uma cotação, 5 casas decimais, a conta tem que dar certinho. Aí eu fazia o comprovante, passava para ele, tinha que revisar o comprovante, né, mandar para o cliente. Aí eu planejava a transferência, ele ia conferir se o valor da transferência batia com o comprovante. Aí eu provava, mandava para o cliente. Então, com o tempo, como foi crescendo a quantidade de clientes, e não eram muitos, era tipo 30, sei lá, 20, 30 clientes, chegou num ponto ali, nesse meio do caminho, que a gente falou, não, vamos fazer o software. Agora já tem uma evidência aqui de que vai precisar, né? A evidência tá doendo aqui no lombo. Aí, ele foi fazer o software, ele foi codar. Porque eu tinha mais interesse na área de negócio, ele mais na área técnica. Foi fácil de decidir isso aí também. As 2 primeiras decisões da Husky foi, vai ser remoto, certo? Vai, então beleza. Aí, tu é o CTO, eu sou o CEO, né? Então beleza, vamos trabalhar. E aí quando chegou nesse ponto, falamos, então beleza, faz aí um software. Aí o software era simplesmente um formulário que digitava lá o que a gente antes digitava na planilha, ia digitar nesse formulário e apertar um botão, ele ia soltar um comprovante. Aí a gente mandava o comprovante para o cliente e não precisava digitar mais. E o crescimento inicial, crescimento dos primeiros anos, 2017, 2018, foi sendo sustentado por esses clientes, pelos processos de aceleração que vocês passaram também, que eu vi Startup Chile, depois teve um em Porto Rico também. Como é que foi? Esses processos foram importantes para... Vocês foram buscar aceleração para entender mais do mercado de startups ou era mais pelo dinheiro mesmo? Acho que a gente sabia muito pouco sobre o que era empreender, né? Então, a gente sabia um bocado sobre fazer um software e alguma coisa sobre testar ideias, de tanto testar, mas na hora que uma deu certo, que começou a ter clientes, a gente sabia quase nada sobre o que teria que ser feito. Tipo, pega investidor, dinheiro de investidor, pega, mas para fazer o quê? Eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Mas o investidor é um cara do mal ou um cara do bem? Não sei também, daí vamos ler livro, né? Acho que a gente sempre teve essa cultura, assim. Então, beleza, investimentos, tá bom. Fulano, qual que é os livros aí sobre investidor, né? Aí lia lá, entendia como funcionava. Mas e nesse primeiro momento o dinheiro veio da aceleração? Vocês, por exemplo, não decidiram pegar o investimento? Startup Chile, ele era acho que era um lugar para onde startups boas iam naquela época do Brasil. Então a gente via assim boas referências, né? Falava, poxa, essa startup são boas e passaram por lá. Vamos tentar também. E a gente tentou para aprender com eles e pelo dinheiro também. Então dá um bom dinheiro, equity free, e ainda vão ensinar a gente lá, ainda tem toda essa comunidade de boas startups também que já passaram por lá e tal. Eu lembro que tinha também o lance de fazer parte desse alumni, né? Porque a Husky era nada, né? Eram 2 pessoas,
tinha a Carol na época também, mas era a gente tentando entender esse mundo de startups. Então, ter o selo do Startup Chile também validava, assim, o negócio, parecia algo mais seguro que eu posso confiar o meu dinheiro a vocês, né? Então, eu lembro que a gente via muito valor também de tentar fazer parte de um grupinho, assim, porque a nossa experiência era só com os desenvolvedores, basicamente. E aí foi ajudando realmente a crescer e amadurecer a ideia salvou. da Husky. Esse dinheiro das aceleradoras aí, Parallel 18, Startup Chile, salvou a gente algumas vezes, assim, de quebrar. É mesmo. Ia quebrar fácil, mesmo com esse dinheiro foi difícil. Eu lembro de um dia, como era? Acho que eu tava lá em Porto Rico e o Maurício estava no Brasil e era tipo, sei lá, sexta-feira e na segunda a gente tinha que pagar a folha e não tinha o dinheiro para pagar. E eu lembro assim de 4, 5 horas da tarde, uma angústia assim, tipo, mano, como a gente vai fazer? Não tem dinheiro para pagar a galera. Enfim. E a gente nunca tinha atrasado pagamento, né? Era uma premissa nossa, assim, tipo, as pessoas têm que receber até o dia 10 e nunca pode atrasar porque isso tira a confiança das pessoas em nós, então... Deu um jeito lá no dia, nem lembro como, mas, enfim, é angustiante para você como empreendedor, bootstrap, você tá ali, acho que esse dinheiro ele ajudou muito, mas mesmo assim, em alguns momentos a gente se viu encilado, a gente pegou empréstimo na pessoa física, caríssimo, e deu para pagar, não foi, acho que foi 2 ou 3, alguma coisa assim, além desse dinheiro. Então demorou para passar esse vale da morte aí, acho que pelo menos uns 2, 3 anos foi de perrengue total, assim, muito aprendizado. Eu lembro que nessa época eu ficava um pouco com medo do Maurício sair, porque eu, apesar dos pesares, eu já estava fazendo o trabalho que eu gostava. Então eu cheguei no lugar que no topo, né? O topo para mim era, poxa, eu já estou fazendo o que eu gosto. Tá difícil, não tem dinheiro e tal, mas essa parte já tá pronta, só falta ganhar dinheiro agora, né? E ele não, ele era um cara técnico, ele sempre foi técnico, continua sendo. Ele queria programar e tal, e aprender tecnologia, e aplicar isso, e eu ficava olhando pro lado assim, falando, cara, mas ele é muito bom, ele tá cada vez melhor, e estão pagando programador cada vez melhor. Era Tomara bizarro, que ele me né? dê essa chance de ficar aqui, sabe, até a gente conseguir passar por isso. E você pensava em sair, Maurício? Como é que era? Pensei diversas vezes, a gente conversava muito sobre isso, porque era literalmente um custo de oportunidade reforçado diariamente. Porque eu via os clientes que recebiam pela Husky fazendo a mesma coisa que eu saberia fazer e eles ganhavam 8, 10 mil dólares. Então eu lembro que eu ficava fazendo conta assim, de quanto eu estava perdendo por ano para trabalhar na Husky. E era, sei lá, R$500.000 assim, e eu não tinha isso nem perto na conta do banco, né? Então, realmente, eu lembro que a gente tinha muitas metas, assim, de curto prazo. Então, a gente tem que crescer tanto. E aí, na minha cabeça, falar, pô, a gente conseguiu, vamos combinar mais uma coisa, mas nunca... Acho que eu tentei sempre não passar essa imagem que eu sairia, mas era uma tentação muito grande, na verdade, porque se eu já tivesse grana, tava tudo bem. Aí era a época da minha vida de ganhar grana agora, né? Tudo que eu fiz na minha vida foi pra ser um bom programador, e agora que eu sou um bom programador, eu tô aqui nessa Husky ganhando R$5.000, né? E teve essa questão de vocês demorarem pra entender que a Husky tinha esse potencial todo, é isso? Teve. Porque a gente não... Acho que a gente não tinha segurança. A Husky, ela não foi uma ideia pensada, né? Então, assim, você vai começar uma startup, eu indico, leia o 0 to 1, entende o que é uma boa ideia, aí você pode ir selecionando melhor as suas ideias. A Husky não passou por isso. Ela foi, bom, tem um problema aqui de contratação, né? Aí, tem um outro aqui de pagamentos, vamos para lá. E ninguém naquele momento parou e pensou, mas isso é uma boa ideia, por quê? Que características tem aqui que classificam isso como uma boa ideia?
Então, por não ter isso, depois que a gente aprendeu que era uma boa ideia, a gente já estava com o barco andando, a gente voltava e falava, cara, essa ideia aqui, a ideia da Husky hoje, eu classifico ela como ok para boa, assim. Mas não mais que isso, não é excelente nem espetacular. Acho que a execução acabou contando muito mais do que o conceito da ideia, né? Então, naquele momento, como não tinha resultado ainda e a execução estava muito incipiente, a gente olhava para aquilo e falava, poxa, talvez a gente devesse, agora que a gente sabe o que é uma boa ideia, pivotar para outras coisas. E a gente ficou olhando para algumas, assim, tentamos até algumas coisas, mas no fim das contas, a indicação dos clientes acabava dando força para a Husky. Tipo, eles iam mantendo, ia crescendo, e no fim das contas, acho que a gente tinha um pouco de medo também de concorrência, de Bitcoin, né? Sei lá, um Bitcoin em 2018 bombou assim, forte demais. E a gente pensou, pô, agora todo mundo vai pro Bitcoin e acabou o pagamento internacional pra gente, né? Mas não é assim, acho que hoje, com o conhecimento que a gente tem do mercado de câmbio, de regulação e tal, eu olho para trás e falo, isso nunca foi um perigo. Mas na época não dava para saber pela falta de conhecimento nosso, né? E quando foi que deu esse ufa? O negócio para de pé, tá tudo bem, o modelo é bom, teve um estalo, teve um episódio em si que vocês pensaram, agora vai? Teve o artigo, né? Foi um momento marcante, porque foi uma dessas conversas, né? Pô, cara, tá difícil aqui, até onde nós vamos nessa dificuldade? Porque a gente viu empreendedores do nosso lado insistindo no erro e penando e fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo, pegando empréstimo, e poderia estar trabalhando, sendo bem sucedido, e estava ralando lá, passando dificuldade, e rolava o questionamento, será que a gente não está fazendo a mesma coisa? O que torna a gente diferente dessas pessoas? Até onde vai a insistência? Então foi quando a gente começou, depois do iCombinator e tal, ler os essays, as cartas lá do Paul Graham, e tem uma muito específica que é Growth is Everything, né? O crescimento de uma empresa é o que traz, em uma startup o crescimento é o que traz todas as coisas boas. Então, basicamente a gente falou, tá, ou esse troço aqui vai crescer muito rápido, ou nós vamos ir fazer outra coisa. E aí a gente colocou... leu o livro lá, a gente colocou toda a nossa energia, ficou pensando lá semanas como que cresce uma startup, estudando, lia o livro, caiu no livro do Traction. Então, a nossa energia foi direcionada para crescer a companhia, e realmente é impressionante como esse conhecimento de tão alto nível tá na internet, as pessoas não leem, e é a verdade, porque quando a empresa cresce, é um círculo virtuoso, assim, tudo de bom começa a acontecer, as pessoas querem trabalhar com você, a sua startup agora parece que é mais legal, e o seu time de engenharia fica mais sólido, porque bons engenheiros querem trabalhar com você, às vezes para participar daquilo que você está fazendo de diferente. Então, realmente, tudo começa a prosperar, e foi feito com energia dedicada. Acho que essa é uma das coisas que a gente acredita muito. A gente brinca que é a bunda na cadeira, hora de bunda na cadeira, lendo e aplicando. Então, nesse livro do Traction, a gente realmente falou, tá, não vamos inventar nada, nós não somos marqueteiros, nós somos 2 engenheiros de software. Inclusive, o cara que escreveu o livro também é um engenheiro, então deve ser fácil de fazer esse troço aqui. E a gente lia e fez lá o estudo do Bullseye, que ele recomenda, etc. E testava de fato os canais, mensurava e via o que tinha potencial de crescer a empresa ou não. E nessa daí eu acho que a empresa cresceu, sei lá, 6, 7 vezes em um ano, sabe? Então, dali pra frente falou, pô, de onde veio isso? Tem mais, né? Porque nem tem time de marketing aqui, não tem nada. Imagina se for a galera que leu esse livro na faculdade, mais os outros 30, né, que são bons, que eles não vão fazer aqui num ambiente propício. Então, de lá pra cá, esse gatilho de growth is everything, tipo, a gente tem que crescer, é o que tornou mesmo a empresa mais interessante, inclusive pra gente, né, pra poder acreditar no negócio e saber que tinha uma oportunidade. Agora, falando do crescimento da Husky de 2020 para cá, né,
como que vocês veem essa questão de investimentos? Vocês procuraram um investidor nos últimos anos, né? Justamente porque estava crescendo os negócios, pensando em escalar mais, em contratar mais gente, ou como é que vocês veem esse assunto? A gente tem algumas conversas em andamento com potenciais investidores. A gente olha para essa questão muito mais do ponto de vista estratégico do que o financeiro, porque o financeiro, o osso já foi roído, né? Acho que a parte onde a gente mais precisou de um investidor e a gente não teve, por acho que inabilidade nossa ou falta de entendimento de como funciona o sistema de investimento de startups. Enfim, esse período acho que ele passou, a gente consegue caminhar e continuar crescendo com bootstrapped, né? Mas a gente entende que está acontecendo uma consolidação do mercado e que a gente é parte desse mercado e a gente, em algum momento, deve participar mais intensivamente. Ainda não está claro como fazer isso exatamente, mas existem conversas em andamento e a gente está aberto para conversar aí, para ver para onde vai, né? Porque isso, como você falou, surgiram algumas startups nessa parte de transações internacionais nos últimos anos e algumas vêm crescendo bem, né? Como é que vocês veem esse mercado hoje? Tem espaço para todo mundo que está aí, mas não, ou não? Vai acho ter que tem realmente espaço e vai ter mais espaço ainda. Acho que o Bacen está fazendo um trabalho excelente de abertura. A gente fica bastante empolgado com o que está acontecendo, porque bom, a gente não sabia na época, mas conforme a gente foi entendendo, é bastante limitada a atuação de um correspondente bancário, de uma facilitadora de pagamentos. Ainda é bastante limitado, porque você sempre depende de uma instituição financeira, né? Um banco, uma corretora, para conseguir atuar nesse mercado. Você simplesmente tem que jogar pelas regras dessas instituições e aí é difícil inovar, tem muitos bloqueios, muitas dificuldades, eles precisam escalar junto com a sua startup. Então acho que esse movimento que o Bacen está fazendo ajuda bastante as startups, dá condições, abre realmente o mercado e a gente deve ter muitas mudanças, principalmente no ano que vem. Já está acontecendo, mas até ter algum efeito, né, no ano que vem, no outro. Então acho que tem espaço e a gente vai ver muita coisa interessante surgindo ainda. E o trabalho remoto continua fazendo parte da história, da cultura da Husky, não é algo que vocês... Ou é algo que vocês planejam rever aí? Não, acho que essa talvez seja uma das coisas mais sólidas da Husky, é que ela nunca vai ter um escritório. Porque hoje vocês têm uma equipe enxuta, né, em relação a outras startups e tal. Na opinião de vocês, esse modelo funciona mesmo com times maiores, por exemplo? Ou vocês veem o time da Husky crescendo muito? Eu não vejo por que esse modelo não vai funcionar com times enormes, porque no fim das contas nunca o time é tão enorme assim, ele é subdividido, né? Então você tem a área, você tem o time, você tem o diretor, não sei o quê. Então eu não vejo por que isso não funcionaria. Eu já trabalhei em empresas maiores e funcionava também. A IBM sempre teve uma cultura de trabalho híbrido, né? Acho que eles têm um pouco de medo de ser remoto, mas não sei porque eles já fazem isso, tem muito know-how muito antes disso virar a moda. A gente é um time pequeno, nós somos 36 pessoas agora, e pra gente é tipo, uau, 36, a gente era acostumado a ser 10, né? E a gente gosta de ser um time pequeno, acho que tem um efeito muito positivo de manter a velocidade, manter a agilidade, tomada de decisões. Claro, aí você precisa que as pessoas sejam muito bons profissionais, né, boas profissionais, para conseguir pensar além da execução, porque senão você não consegue escalar uma startup se você só estiver executando o que está na tua mesa ali, né? Tem que estar sempre pensando em escala, pensando em automatizar tudo, pensando em, enfim, como o software pode evitar que essas ações manuais que existem hoje aconteçam, porque isso vai ser um grande problema daqui a 6 meses.
Então a gente meio que trabalha sempre com essa corda no pescoço, de que se a gente quiser continuar sendo um time enxuto e pequeno, a gente vai precisar resolver muito rápido esses problemas que a gente tem hoje, porque em 6 meses eles vão ser um mega problema. E se não tiver resolvido antes, não vai ter como remediar isso depois. Resolver de forma definitiva, né? Esse é pelo menos com o contexto limitado que a gente tem hoje, tenta prever do futuro. Então acho que tem esse lance também de sempre tentar estar um passo à frente. E a forma que a gente sempre lidou também com essa questão do time, ela vem, acho que um pouco da cultura de engenharia, que se você trabalha com mídia ou com engenharia, não importa o número de pessoas que você tem, o que importa é a capacidade de valor que você pode gerar. Então eu prefiro muito mais ter um engenheiro extremamente bom no meu time do que ter 20, 30 medianos, porque no fim do dia não é isso que vai fazer diferença. Então, tudo isso tem uma linha de raciocínio. Quando a gente vê, por exemplo, rounds gigantes, né? Não nos impressiona no sentido que agora você tem um trabalho que é gerir esse capital, você tem que fazer uma gestão eficiente desse capital e você tem que ser muito bom nisso. Então a gente olha e fala, tá, eu não sou bom em fazer gestão de capital, senão estava trabalhando num fundo de investimento, mas eu sei criar produto. Então quando a gente vê um produto ruim e vê que a startup tem 300, 400 pessoas, na verdade pra gente é algo ruim, é assim, você precisou de 400 pessoas para fazer esse produto ruim, né? E o inverso também funciona, quando a pessoa vê a Husky e vê os nossos números, vê o que a gente construiu, pergunta das nossas operações, fala, pô, mas como é que vocês estão fazendo isso com 36 pessoas? Pra gente é motivo de orgulho, não é motivo de sou o patinho feio, pequenininho aqui, porque se a gente fosse jogar as regras convencionais, a nossa folha dá pra pagar 100, 150 pessoas facilmente, mas a gente prefere ter 36 extremamente bons que realmente vão criar esse trabalho exponencial. Não é realidade para todo tipo de empresa. Eu acho que funciona quando você consegue desassociar a hora de trabalho do resultado. Então, não importa muito se o cara trabalhou 8, 10 ou 20 horas. O que importa é o que ele conseguiu gerar de valor de forma exponencial, né? Então, você quer maximizar isso com todas as energias que você tem e continuar sendo ágil. Então... Importa se o cara trabalhou 20 horas, porque daí é mal visto, né? A gente falou, a pessoa não é eficiente, ela não tá conseguindo trabalhar ali, precisa desenvolver isso daí. Mas se o cara trabalhou a menos ou a mais, acho que a gente costuma brincar que a gente tem um certo desdém pelo esforço, né? Apesar dele ser essencial. Quer dizer, a nossa história, ela é toda de esforço. Tem que fazer, tem que correr atrás e tal. Só que só o esforço não resolve nada para ninguém. Precisa ter um resultado associado a esse esforço. Ou se você já tem muita facilidade, você não precisa tanto do esforço, mas ainda acho que é muito raro. Eu não conheço ninguém que fez alguma coisa interessante sem o esforço, né? E precisa ser eficiente no fim das contas, né? Precisa ter um resultado no fim das contas. E qual que é o foco da Husky hoje? O foco de vocês é desenvolver novos produtos? O que vocês estão mirando para os próximos anos? Ou é realmente escalar a solução que possuem? Qual que é o... A gente está numa fase agora de consolidar a nossa linha de produtos. Existem alguns gaps de oferta da Husky para o mercado hoje, né? Então a gente tem 2 segmentos de cliente, um B2C, um B2B, e existem demandas dentro desses clientes falando, poxa, vocês não têm isso, como assim, né? Então tem algumas funcionalidades que a gente está tentando cobrir agora. Acho que a gente deve continuar fazendo isso pelos próximos 2 anos aí, talvez. E está sendo feito um trabalho grande também de escala de distribuição, de vendas e marketing, onde a gente está investindo mais pesado agora. Bom, para a gente encerrar, eu queria ouvir conselhos de vocês, um conselho de cada um, de algo que de repente vocês gostariam de ter ouvido ou de saber quando vocês começaram a empreender, ou durante a construção da Husky, né, que vocês poderiam passar para quem está aí construindo também o seu negócio. Começar por você, Maurício. Tem um conselho, alguma coisa que você aprendeu que é a principal lição que te vem à mente? Sim, tem um conselho muito simples. Faça um produto que alguém quer pagar por ele
Não construa nada que ninguém está pagando. Faz uma planilha, faz por e-mail, liga, mas não sai construindo. E acho que o outro é nunca sacrifique o crescimento. Se você for fazer uma startup, ela precisa crescer e isso vai te trazer todo o resto que você precisa para construir aquilo. E aí, se não cresceu, abandona esse negócio e vai pro próximo, porque nem tudo vai crescer mesmo. Tem várias ideias aí, né? Tem que até chegar. Tem vários problemas para resolver no mundo. Então... Acho que o meu conselho para as pessoas que estão tentando criar algo, principalmente se você é da área de engenharia, você vai ser o programador ali da empresa, tenta fazer as coisas que fazem sentido para a companhia naquele momento. A gente tem todo um ecossistema que vai tentar fazer o máximo de otimizações prematuras possíveis, vai ali pensar em toda a arquitetura, você vai ter que ter diversos servidores distribuídos, porque o software vai escalar, né? Eu sou uma startup, então vai crescer 1000 vezes isso daqui, e você não emitiu uma nota fiscal, né? Então, acho que conseguir navegar nesses dois mundos e entender realmente qual é a dor do momento, assim, qual é a dor do cliente naquele momento, ajuda muito você usar esse superpoder de criar coisas em escala, que é a programação, aonde realmente importa para aquele estágio da startup. A gente vê muitas empresas que têm tudo que uma startup deveria ter em termos tecnológicos e não tem receita. A empresa quebra e aí você pega todo aquele esforço e joga literalmente no lixo. Então, a gente vai muito contra, assim, o que é colocado como boa prática ou essencial. Boa prática para quem? É boa prática para mim? É uma boa prática para o meu currículo? É uma boa prática de mercado? Então a gente vê muitas pessoas fazendo um currículo building, assim, sabe? Tipo, não, eu sei mexer com isso, eu sei mexer com aquilo, eu já usei essa tecnologia, aquela outra tecnologia, mas que problemas você resolveu? Então tentar usar a tecnologia como um solucionador de problemas e não tem problema algum você gostar de explorar, conhecer coisas novas, mas se aquilo não tem aplicação prática, no fim do dia não serve para nada. Sim, não vai. Vai pro lixo. Vale. Thiago, Maurício, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado, adorei a conversa. Muito boa. Obrigado.